Wuhan, China, dezembro de 2019. Estranhos casos de pneumonia grave começaram a ser detectados em hospitais. Pouco mais de um mês depois, foi identificado o agente causador, o SARS-CoV-2, um novo coronavírus, o que disparou um alerta máximo nas autoridades chinesas. Eles sabiam que esse vírus tinha um potencial absurdo de se tornar uma pandemia. Afinal, já tinham vivido o surto de SARS em 2003, também causado por um coronavírus. Imediatamente, o sistema de vigilância chinês começou a rastrear de onde as pessoas infectadas poderiam ter pegado o vírus, e um mercado de animais no coração de Wuhan foi apontado como foco, porque muitos pacientes tinham passado por lá. Mas e se eu te dissesse que o mercado pode não ter sido a origem do coronavírus e que possivelmente o vírus pode ter surgido meses antes em fazendas de criação de animais silvestres para venda e caça? Será que o vírus escapou de um laboratório? Será que ele veio mesmo de um morcego? Eu sou o Lucas Anandrés, biomédico, e no vídeo de hoje eu vou te contar o que se sabe sobre a origem do coronavírus e os mistérios que ainda permanecem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para me acompanhar nessa missão de divulgar a ciência de forma clara e imparcial para a população. E caso você queira mais conteúdo, eu te convido a entrar no nosso canal do Telegram, que tem material que às vezes não vem aqui para o YouTube. Fechado? Então, bora pro vídeo. Já tem algum tempo que cientistas bateram o martelo que o coronavírus causador da Covid-19 veio de um morcego. Mas falar simplesmente que ele veio de um morcego, na verdade, não é tão correto assim. Isso porque o coronavírus que circula em humanos é bem diferente do que foi encontrado nos morcegos. Eles compartilham em torno de 96% do genoma. Isso significa que se um desses morcegos infectados espirrar na sua cara, e isso seria bem estranho, né? Você provavelmente não ficaria doente, porque o vírus identificado até agora neles não tem uma proteína spike boa o suficiente para infectar as células humanas, apesar de que ele até entra, mas a sua resposta imune daria conta rapidinho dessa infecção. E aqui ficam duas possibilidades. Ou o morcego que transmitiu o vírus diretamente para um ser humano ainda não foi identificado, ou pode ser que o coronavírus tenha saltado de um morcego para um animal intermediário que ainda não é conhecido, antes de chegar até nós. Nesse hospedeiro misterioso, o coronavírus teria desenvolvido mutações na proteína spike e se multiplicado, adquirindo a capacidade de infectar células humanas. Esses saltos zoonóticos, como são chamados os saltos de micro-organismos de animais para humanos, foram a origem de várias pandemias da história, gente, como a gripe espanhola, que saltou de uma ave para um porco e depois para o ser humano, e também o HIV, que circulou por séculos em macacos até saltar de um chimpanzé para o ser humano. E existem grandes chances disso continuar acontecendo década após década. Enfim, apesar de ser muito provável que a Covid tenha de fato feito esse caminho de um morcego para um animal e depois para o ser humano, é muito importante que a humanidade saiba como isso aconteceu, para estabelecer protocolos de segurança para que isso não aconteça de novo. É por isso, pessoal, que a OMS disparou uma missão que deve demorar meses para identificar a origem do coronavírus. E em 30 de março, eles publicaram um relatório de 120 páginas que, para quem gosta de investigação criminal, é como ter acesso às provas de um crime. Ele é tão detalhado que é como se você estivesse lá, na China, para ver a sequência de eventos que culminaram na infecção de um ser humano. Eu vou te apresentar aqui o que eles descobriram até agora, então só porque eu li esse relatório, eu já acho que esse vídeo merece um like pelo esforço, não é mesmo? Vamos para a primeira pergunta. Será que o vírus estava circulando em Wuhan antes de dezembro de 2019? Para rastrear a origem do vírus, é crucial determinar quando que os primeiros casos aconteceram. E o primeiro caso rastreado no mundo aconteceu em 8 de dezembro de 2019. Coitado desse cara, mano. Foi um funcionário de escritório em Wuhan que não saiu da cidade e nem foi naquele mercado de Huanan, aquele mercado de animais que foi considerado o foco original da Covid no ano passado. Com essas informações que a OMS coletou, já foi possível definir, por exemplo, que o vírus já estava em Wuhan quando esse paciente se infectou. Mas onde? Eles tentaram rastrear os contatos dos primeiros pacientes, buscaram fichas de hospitais para tentar identificar qualquer pessoa que tenha entrado com sintomas de Covid no país, mas nada. Simplesmente não houve aumento de casos aparente que pudesse ser identificado. O vírus estava circulando de forma silenciosa até que, em dezembro de 2019, causou um surto em Wuhan. Como os cientistas não identificaram o primeiro caso, o próximo passo da investigação é tentar identificar o vírus em amostras de bancos de sangue por toda a China para ver se alguém, antes de dezembro, já tinha anticorpos para o vírus. Galera, se eles descobrirem anticorpos nessas amostras coletadas antes de dezembro, vai mudar toda a investigação.
que você vai atrás da pessoa e tenta rastrear toda a história que pode ter levado aquela pessoa a se infectar. Antes de dezembro, quando ninguém conhecia o coronavírus, é muito possível que o primeiro infectado tenha tido lá uma gripe e nem percebeu que estava transmitindo para outras pessoas o pior vírus do século. Como não havia evidências que o vírus estava circulando com força antes de dezembro e no início de dezembro você tem uma explosão de casos, é muito provável que um evento super espalhador tenha causado o surto. E é aí que entra o mercado de Huanan. Talvez ele não tenha sido a fonte do primeiro caso, mas sim o local de aglomeração que fez a Covid explodir para o mundo. Mas como a gente não sabe exatamente se foi isso que aconteceu, os cientistas se voltaram para as possíveis fontes de contaminação. Será que foi um animal vivo infectado nesse mercado que transmitiu para alguém? Será que foi a carne congelada de um animal morto? Ou será que alguém se infectou fora de Wuhan e foi passear infectado no mercado? Com isso, nós vamos para a segunda pergunta. O coronavírus circulava em animais fora de Wuhan? Os cientistas da OMS procuraram quais eram os hospedeiros para o coronavírus humano, tentando encontrar algum vírus muito parecido com o nosso circulando em animais na natureza. Mas esse feito ainda não foi alcançado. Encontraram lá, como eu falei antes, um coronavírus semelhante em morcegos chineses e um coronavírus de pangolins. Mas análises genéticas mostraram que o vírus desses animais teriam que evoluir por anos até chegar em um coronavírus parecido com o SARS-CoV-2, reforçando a ideia de que um hospedeiro intermediário não conhecido ainda está solto por aí. Uma teoria é de que existem morcegos na Tailândia e no Camboja que possuem um vírus ainda mais parecido com o humano que ainda não foi identificado. As amostras de morcegos das cavernas desses países são muito escassas e uma nova equipe da OMS deve ir até lá para tentar identificar de fato se algum morcego está carregando o coronavírus que pode infectar seres humanos. Um possível animal que pode ter originado o surto na China são os visons. Lembra deles? Se você não está lembrando, provavelmente é porque você esqueceu da notícia que a Dinamarca e a Holanda sacrificaram mais de 10 milhões de visons porque foi identificado que eles podiam se infectar com os coronavírus humanos e ainda transmitir entre eles, sendo um reservatório perfeito para o surgimento de novas variantes. Mas a OMS testou 91 visons na China durante o surto inicial e nenhum deles tinha anticorpos contra o coronavírus humano, o que não descarta eles como possível fonte inicial, mas também abre portas para a gente pensar em outras espécies. Principalmente quando eu te contar que existem vários cientistas clamando para a OMS aumentar a quantidade de testes em animais, uma vez que na China é comum existirem fazendas de animais silvestres que são criados para a venda da pele, para consumo de carne ou até para caça, e que a lista de animais que o coronavírus humano infecta só aumenta a cada dia que passa, e que essas fazendas estão localizadas exatamente em locais que circulam morcegos e pangolins que carregam os coronavírus que são mais parecidos com os coronavírus humanos. Tudo culminando para um cenário de possível salto de um animal para o ser humano. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que existe sim uma boa possibilidade da pandemia ter se iniciado a partir de um desses animais, seja um vison, uma marmota, um rato de bambu que são criados lá na China em fazendas, e um desses animais tenha sido levado ao mercado com o vírus e iniciado o surto. Uma evidência que vai contra essa teoria é que as amostras genéticas de pacientes infectados lá nos primeiros dias em Wuhan já mostravam que não era um único coronavírus que circulou, mas sim várias variantes, sugerindo que o surto pode ter se iniciado em um local próximo de Wuhan, circulado de forma silenciosa por alguns meses ao ponto de gerar novas variantes, e então ter entrado na cidade o vírus através de várias pessoas infectadas ao mesmo tempo, sendo que uma dessas pessoas foi no mercado e infectou um monte. Nós simplesmente não sabemos. Uma outra possibilidade remota é que o vírus já estivesse circulando em pessoas fora da China, tanto que foram detectadas amostras de material genético do coronavírus em esgoto, na França, Itália e até no Brasil, meses antes do surto na China. Nós também não sabemos se essas amostras são de fato de coronavírus, porque são fragmentos de material genético que podem ser de vírus muito parecidos e, por isso, um resultado falso positivo. Mas vai saber, né? E vamos para a última pergunta que fica. E se o vírus tiver escapado de um laboratório? Aqui, pessoal, é preciso ter muito cuidado para não cair no campo da conspiração. Essa é uma possibilidade muito remota que, como eu falei para vocês que eu sou imparcial, eu não posso deixar de comentar. Ela existe, a OMS está investigando, mas ela é muito remota. E por favor, entenda uma coisa, o vírus escapar de um laboratório é muito diferente do vírus ter sido criado em laboratório propositalmente, coisa que já foi provado que não aconteceu.
Se o coronavírus tivesse sido criado em laboratório, ele teria mutações que permitiriam a sua ligação perfeita nas células humanas, coisa que ele não tem, e até já publicaram um artigo provando que esse vírus não foi então criado em laboratório. Mas ele pode ter escapado. Por incrível que pareça, vírus escapando de laboratórios no mundo não é algo tão incomum assim. O vírus da SARS de 2003 causou alguns casos depois de infectar funcionários de laboratório que estavam trabalhando com ele. Em 1977, um vírus H1N1 reapareceu em pacientes sem mutações em relação ao vírus que circulou 20 anos antes, o que comprovou que foi um escape de um laboratório. Mas nenhum desses casos explica o que pode ter acontecido com o coronavírus. Em ambos os casos que eu falei, os cientistas já estavam trabalhando com o vírus que infectava humanos e por algum acidente, falhas graves de biossegurança, eles se infectaram com eles. No caso do coronavírus, ninguém nunca tinha visto esse vírus em laboratório antes e as amostras que os pesquisadores chineses trabalhavam nos laboratórios de Wuhan eram de coronavírus de morcego. Esse vírus teria que ter passado por anos de evolução dentro de um laboratório, fora do radar dos pesquisadores, até infectar um funcionário, sendo que os vírus que esse pessoal trabalhava eram muito mais parecidos com os de morcego do que o de coronavírus humano. Por isso, apesar da OMS considerar essa hipótese, ela é quase impossível de ser verdade. É muito mais fácil e plausível o vírus ter saltado de um animal para o ser humano na natureza e então essa pessoa foi até Wuhan infectada, ou mesmo esse animal infectado foi vendido lá no mercado de Wuhan, iniciando o surto. De qualquer forma, as investigações continuam. E você, o que você acha que aconteceu? Quer ler por conta própria e tirar suas próprias conclusões? Eu deixei o relatório da OMS que vai ser atualizado mais vezes ao longo desse ano no comentário aí embaixo. Muito doido essas histórias, né? Tentar entender algo tão complexo, mas que é tão importante para a gente evitar novas pandemias no futuro. A gente discute bastante isso aqui no grupo de membros do canal, que por sinal você acessa ao se tornar um apoiador do nosso trabalho, clicando também nesse Seja Membro aí embaixo. Tem live exclusiva de membros, grupo de membros, comentário em destaque e até vídeo que você pode sugerir diretamente para mim. E sabe de uma coisa que poderia acabar com uma pandemia que está acontecendo agora? Uma vacina para o HIV. Mas ela ainda não existe, mesmo depois de 30 anos de pesquisa. Quer saber por que a gente não tem uma vacina da AIDS até hoje? Então clica nesse vídeo aqui ou então assiste esse vídeo relacionado. Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!